Amados irmãos e irmãs, meus amigos, muito bem-vindos para a meditação de hoje à noite. Nós vamos basear nossa meditação na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 9. Eu repito, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 9. Nesse trecho, Pedro fala de uma esperança especial, esperança essa que nos deve mover para frente e jamais para baixo, jamais para trás. Estaremos lendo esse texto na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 até o 9. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, reservada nos céus para nós, para vós, e que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo, na qual exultais, ainda que agora por um pouco de tempo, sendo necessário, estejais contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para o louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, sem o terdes visto, amais, e no qual, sem agora o verdes, mas crendo, exultais com gozo inefável e cheio de glória, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Meus amados, é tremendo esse texto. Nós podemos viver os dias de hoje, como diz aqui, com gozo inefável, cheio de glória, apesar das coisas que nos constrangem, limitam, apertam, causam sentimentos que talvez antes nunca tivemos, nunca passamos. Uma nova realidade que nos dá uma experiência nova na fé em Cristo Jesus. A vida é dura para todo mundo. É verdade que para alguns mais, para outros menos. Há uma doce ilusão dos menos favorecidos, que os mais favorecidos, a vida não é dura. Pode até parecer para alguns, mas não é à toa que dentro desses mais favorecidos, alguns morrem bem cedo. Enfim, quando nós colocamos a nossa confiança em Cristo Jesus como Salvador nosso, isso pouco faz para mudar esta realidade das dificuldades da dureza da vida. Isso já tem pelo menos 2000 anos de história que nós sabemos disso. Nem a vida de Cristo foi fácil, nem a dos apóstolos foi, e de nenhum dos seguidores de Jesus a vida tenha sido fácil. Não. Também a Bíblia não promete isso. Nada na Bíblia existe escrito que nos promete que nós estaríamos passando livremente nessa vida simplesmente por sermos seguidores de Jesus Cristo. Não. De fato, algumas das nossas feridas talvez jamais sararão e algumas das nossas deficiências talvez jamais serão corrigidas neste tempo de vida aqui na Terra. Vejam bem que eu falei algumas das nossas feridas e algumas das nossas deficiências. As feridas, elas ocorrem durante a nossa trajetória aqui neste mundo. Decepções, traições, enfim, mentiras e tantas outras coisas,
uma palavra dita de forma errada que nós interpretamos desse jeito. Enfim, várias coisas podem acontecer emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Entretanto, nada disso pode ser corrigido ou será ser corrigido durante esse tempo de vida. Na realidade, até mesmo as nossas deficiências. E aí que pega mais. Que as coisas físicas talvez sejam superadas por nós mesmos, mas as deficiências, quando elas nos atingem, não dos outros, as nossas próprias deficiências, quando nos atingem, marcam muito. E às vezes oramos a Deus para corrigir essas deficiências, nada acontece, ou a gente sai pela porta dos fundos dizendo, eu sou assim mesmo. Também não é verdade. Temos que entender que durante esse tempo de vida estaremos sofrendo sim. Nossas limitações são o primeiro fundamento dos nossos sofrimentos. Pode ser até que com alguns essas deficiências ou essas feridas se tornem piores. Mas as nossas deformidades, as nossas deficiências, as nossas fraquezas são apenas temporárias quando nós olhamos que um dia estaremos no céu com o Senhor. Durarão apenas o tempo de vida que temos neste mundo. Você vai dizer, pastor, mas isso é muita coisa. Será que é? Será que esse tempo de vida nosso aqui é muita coisa diante da eternidade? O fato de estarmos sempre, para sempre e eternamente diante de Deus? Não. Nós temos que estar vivendo com uma antecipação daquilo que Deus tem guardado para nós. E essa antecipação, pode colocar um sorriso, não apenas na nossa boca, mas no nosso coração. Eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia, diz Paulo. E assim, com todo o sofrimento que ele tinha, todas as feridas e deficiências que ele também tinha, ele tinha um sorriso no coração. A esperança nos dá esta possibilidade e nos deixa viver com uma força interior tão grande que nós podemos vencer os momentos que vivemos agora e aqui. Por quê? Porque sabemos que em um dia, e que não demora, nós seremos dramaticamente diferentes do que nós somos hoje. Haverá uma transformação tremenda em nós que Deus irá operar para nós. Então, se você é um desses que anda na vida e começa a se questionar, por que eu? Por que agora? Por que tanto disso? Porque eu já sofri, meus amados, uma coisa certa, uma das primeiras coisas que nós temos que ver. O que passou, passou. O que ficou para trás, nós temos que deixar para trás. Nós não podemos ficar puxando os eventos do passado que talvez tenham nos ferido, talvez tenham nos atingido, mudado, para justificar os nossos erros e as nossas posturas equivocadas nos dias de hoje. Nós não devemos fazer isso. Não. Nós devemos regozijar, nos alegrar no Senhor, porque tudo aquilo que degrada e que limita e que machuca é apenas algo temporário, não dura para sempre. E quando um dia, mais cedo ou mais tarde, teremos ido daqui para a presença de Deus, isso tudo será esquecido, será apagado pelo Senhor, porque Ele enxugará de nosso rosto toda lágrima.
Meus amados, se nós não pensarmos nestas coisas, se nós não nos focalizarmos dentro e em cima destas promessas e realidades que a Bíblia nos traz e que os autores bíblicos já experimentaram antes de nós, e quem tem Cristo Jesus no coração tem o Santo Espírito dizendo e comprovando que isto é verdade, então podemos viver, passar por isso. Muitos de nós, talvez todos nós aqui na nossa igreja, nunca tiveram uma situação de guerra. Mas aqueles que tiveram, como meus pais, passaram sofrimentos inimagináveis, passaram por sofrimentos dolorosos que marcaram a vida inteira deles. No entanto, aqueles da família que olharam para Cristo sempre tiveram um sorriso na boca e uma força extraordinária para vencer o agora, por mais difícil que fosse, pela graça de Deus. Se você tem a esperança viva em Cristo Jesus, então você consegue lidar com o teu passado por causa do teu futuro. Deixa o passado para trás, reforma a tua visão do teu presente, olhando para o futuro glorioso que Deus está colocando diante de nós. É uma promessa já inaugurada, já preparada para cada um daqueles que crê em Cristo Jesus. Se você ainda não crê em Cristo Jesus, talvez o que eu esteja dizendo aqui é algo muito misterioso para você e algo fantasioso. Você tem o direito de pensar assim. Mas, meu querido, posso dizer que aqueles que creem em Cristo como eu, nós sabemos da força que temos aqui dentro para vencermos o que vem pela frente, não hoje, mas amanhã, porque o amanhã a Deus pertence. E se amanhã a Deus pertence, muito mais os que cremos em Cristo Jesus já pertencemos a Deus por causa do sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário e da sua ressurreição, que celebramos há poucos dias. Graças a Deus por isso. Graças ao Senhor Jesus Cristo, porque abriu as portas dos céus para nós. Vivamos, corramos nessa esperança. Olhemos o amanhã, não para trás, mas o amanhã, na graça de Cristo Jesus, para os dias gloriosos que Deus tem preparado para nós. E assim podemos andar vitoriosos e o mundo estará caindo aos nossos lados. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amém. Tem na nossa lista alguns agradecimentos e algumas orações. Agradecimentos pela graça de Deus alcançada e derramada sobre alguns, mas também petições, como especialmente no caso da nossa irmã Vanessa, que está com febre, com dores, mas graças a Deus a suspeita não parece ser a do vírus, mas de outra enfermidade que é crônica, a enfermidade de limitação de imunidade. Temos outros pedidos, como do irmão Luiz, da Edilceia, no seu tratamento do câncer. Temos outros pedidos por conta de trabalhos que estão sendo reduzidos ou que perderam. Mas também temos agradecimentos na nossa lista, você pode olhar lá, daqueles que alcançaram algo que Deus deu há tempos esperado. Como a irmã Janai, a residência qual ela agora tem, outros que têm um trabalho a mais, e têm um contrato. Deus tem abençoado, irmãos, mas é bem importante que nós confiemos no Senhor. Por isso eu convido-os a nós curvarmos agora diante do Senhor e orem comigo. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por essa maravilhosa graça que Tu tens derramado sobre nós, de podermos olhar para o futuro, um futuro brilhante, um futuro glorioso, um futuro que é eterno, que é de paz, de alegria diante de Ti. Mas para chegarmos lá, Senhor, precisamos viver os dias da nossa vida aqui. Portanto, ajuda-nos, Senhor,
e dá-nos a capacidade de olharmos para além do amanhã, para o futuro que nos tens prometido, garantido e preparado. Senhor, te agradecemos por aqueles, Senhor, por os quais tu tens dado trabalho, aos quais tens mantido, Senhor, o sustento. Te agradecemos, Senhor, pela residência nova da irmã Janai. Te agradecemos, Senhor, pelo tratamento do irmão Luiz que continua. Mas, Senhor, queremos colocar diante de Ti a irmã Vanessa e outros que estão enfermos, Senhor, para que, Senhor, a Tua graça os alcance. Mas, sobretudo, Pai, oro em Cristo Jesus, que esta esperança inaudita, esta esperança maravilhosa, fantástica que tens preparado para nós, conforme lemos aqui em 1 Pedro, capítulo 1, de versículos 3 a 9, Senhor, ajuda cada um de nós a vivermos diante desta verdadeira esperança, olhando para o amanhã, na graça de Cristo Jesus, em quem oramos. Amém. Que Deus os abençoe e os guarde. Até outra oportunidade. Amém.